Boa noite. Nós somos um grupo de exercício profissional biomédico. Estamos hoje aqui com a Aline Miranda. Ela é formada em biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, com mestre e doutora também pela Fundação Oswaldo Cruz em Biotecnologia e Medicina Investigativa. E atualmente ela também trabalha como professora na Universidade Federal da Bahia. Então, a gente vai começar agora fazendo algumas perguntas para a Aline. Aline, eu gostaria de pedir para você para falar assim, como foi a sua trajetória acadêmica? Tipo, o que fez você escolher o curso? Como foi durante o curso? Tipo, se você fez alguma iniciação científica, outros projetos, estágio, essas coisas, liga acadêmica, como você também escolheu a sua habilitação e se você se arrepende de ter feito biomedicina. Tá bom. Então, gente, boa noite. É uma longa história, na verdade, a minha escolha em relação à biomedicina, né? Inicialmente, na minha época de discernimento, eu não optava pela biomedicina. Na verdade, eu nem conhecia a biomedicina. Eu tinha interesse em fazer medicina. E aí, na época, eu fiz, se não me recordo, 2 ou 3 vestibulares para medicina, não passei. E foi quando surgiu a possibilidade de fazer biomedicina na Baiana. Foi o primeiro curso, né, a primeira turma de biomedicina na Baiana, então era um curso novo, especialmente para mim, eu realmente não conhecia o curso, era novo também para a nossa região, para o nosso estado, não para outras regiões, como a região sudeste, que já tinha uma tradição desse curso, mas para a gente aqui, para a nossa área, para a nossa região, era bastante novo. E aí eu escolhi fazer a biomedicina, optar, né, tentar na biomedicina, como uma forma de encurtar o caminho para chegar na medicina. Né? Então, eu vou aproveitar disciplinas, eu vou estar na área de saúde, era isso que eu queria realmente. Então, escolhi começar. E aí comecei, né, o curso de biomedicina, e aí fui aos poucos, né, aprendendo, conhecendo, na verdade, né, o curso. Isso em 2003. E aí, o ano de 2003 foi bem isso mesmo, de conhecer e tudo mais. Só que já no segundo ano, no início do segundo ano, eu tive a oportunidade de conhecer a ciência. Eu entrei numa iniciação científica, lá no Centro de Pesquisa Gonçalo Muniz, né, Fundação Oswaldo Cruz, aqui no estado da Bahia, e trabalhando com bioinformática. E aí foi o que eu acho que mudou o meu caminho, a minha trajetória, sem dúvida nenhuma. Até eu acho que naquele momento eu não tinha muito claro de que seria essa a minha escolha, né? Mas à medida em que eu fui me envolvendo com a ciência, que eu fui conhecendo essa possibilidade, esse mundo que é a ciência, eu fui me encantando cada vez mais. Então foi exatamente isso que me fez me identificar completamente com o curso de biomedicina. E aí eu fiz a iniciação científica durante esses 3 últimos anos de faculdade, então no primeiro ano foi o único que eu não fiz a iniciação, nos demais eu realmente fiz, tanto é que o meu próprio trabalho de conclusão de curso foi fruto desse trabalho, da iniciação científica, e à medida em que o curso ia se desenrolando, eu também ia me envolvendo com outras atividades da faculdade, como monitorias e outras coisas assim. E fui percebendo, né, que ia chegar um momento em que eu precisava escolher. E me recordo que um professor, na época, me disse exatamente isso. Você está chegando num ponto em que você vai precisar escolher ou uma coisa ou outra. E quando chegou esse momento, eu já estava completamente envolvida com a ciência e a possibilidade de ensinar. E foi exatamente aí que a biomedicina me ganhou, no ensino e na pesquisa. Eu sei que a biomedicina ela tem várias possibilidades, é, né? Um campo muito amplo, né? É possível que muitos, né, de nós que fizemos ou que estão fazendo o curso de biomedicina se identifiquem com uma área, né? São muitas possibilidades. Mas a mim, sem dúvida nenhuma, o ensino e a pesquisa foi o que me fizeram ser feliz e realizada como biomédica. Nenhuma outra área me enche os olhos ou brilha para mim como é a ciência e o ensino. Então, eu não me arrependo de jeito nenhum. Claro que no processo, né, de formação e do final do curso, a gente precisa obter uma habilitação. Então, eu tenho habilitação em banco de sangue e análises clínicas, mas
sem dúvida nenhuma, a minha atuação hoje, que é no ensino e na pesquisa, é, de fato, onde eu me encontro como biomédica. O que levou você a tirar uma segunda habilitação? E como foi todo esse processo? Bom, como eu comentei logo no início, o curso de biomedicina ainda era muito novo, né? Para a gente aqui. Então, a gente não sabia exatamente como seria. Eu me recordo que logo depois de formada, muitos me perguntavam, né? Biomédico faz o quê? O que é um biomédico, né? Então, era muito comum. Talvez hoje não seja tanto quanto antigamente, né? Estamos já entregando a minha idade, me dizendo, chamando de velha aqui. Mas realmente era novo. Então, eu não queria perder a oportunidade de repente, deixar um outro caminho aberto, né? De não ter essa segunda habilitação. Não saberia como seria depois, né? Apesar de, mesmo nesse processo final, eu já ter muito claro que eu queria, na verdade, era ensinar e fazer pesquisa. Mas eu falei, não, é bom que eu aproveite todas as possibilidades, que eu tenha essa segunda habilitação, porque vai que isso me seja útil, né, em algum momento da minha trajetória acadêmica. Então, foi isso que me fez escolher. E foi muito bom, porque eu tive a oportunidade de vivenciar outras coisas, até de discernir mais ainda. Mesmo sendo uma experiência boa, né, para conseguir essa habilitação, o estágio que fizemos, todo o processo que fizemos, ajudou a discernir, dizer, não, realmente o meu caminho é o da ciência e é o do ensino. E agora, eu queria perguntar também como e por que você escolheu estudar essas áreas do teu mestrado e do teu doutorado? Bom, acho que não foi exatamente uma escolha só, né? Só minha, digamos assim. Foi também uma oportunidade, né, na época. Inclusive, eu conto para os meus alunos, né, atualmente, que a gente não deve desprezar nenhum conhecimento, né, por mais distante que ele pareça da gente. Eu me recordo que a primeira vez que eu vi o meu professor na época falando sobre isso, né, mostrando resultados de uma análise filogenética, de análises genômicas, eu achei aquilo, nossa, um absurdo, né? Achei uma coisa assim muito distante de mim. E não passou nenhum ano, eu estava trabalhando exatamente com isso, né? Fazendo as mesmas coisas. Então, acho que foi uma escolha mútua, né? Eu tive a oportunidade de ter aberto essa iniciação científica e eu queria mesmo me envolver com a ciência, eu queria conhecer a ciência. E à medida que eu fui trabalhando com essa parte de genômica, de estudos moleculares, de bioinformática, de análise de dados moleculares, eu fui gostando, né? Então foi sendo bom e a gente foi aprendendo. E é encantador, né? Você ir aprendendo e aprofundando isso, o conteúdo. E aí eu fui gostando mesmo. Então, mesmo que no decorrer do caminho, né, como eu estava envolvida, estava no meio da ciência, né, como aluna de iniciação científica, conhecendo outras realidades, outras possibilidades, mas eu realmente fui me envolvendo com essa parte molecular, com a possibilidade de estudar o vírus, né, um vírus que tem em relação uma importância muito grande para a saúde pública, e aí isso foi realmente tomando conta, e aí eu fui continuando, e sou muito feliz com essa linha de pesquisa e com essa área que eu acabei optando até hoje. Pronto, você comentou, né, que a área da docência e pesquisa foi o que te conquistou na biomedicina, né? E aí a gente queria saber como é que é isso, né, de ser professora e pesquisadora, e como é que essas duas funções elas se complementam para você. Tá, eu acho que elas são realmente complementares, né? Claro que é um desafio, né? Você assumir tantas funções, né? Você assumir a carreira acadêmica e se envolver com todas as possibilidades que a carreira acadêmica tem e, ao mesmo tempo, acompanhar o ritmo da ciência, né? A ciência não para, né? Então, é o tempo inteiro se movimentando, o tempo inteiro se renovando, o tempo inteiro movimentando a gente, né? Empurrando mesmo a gente para frente. Então, é um desafio fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas da mesma forma que é um desafio, é imprescindível, porque a vida acadêmica, ela precisa
de que nós, né, ela pede que a gente também leve uma vida de o tempo inteiro estar aprendendo, o tempo inteiro estar se envolvendo com coisas novas, conhecendo coisas novas, aprofundando algum aspecto, aprofundando algum conteúdo, né? Então, uma coisa puxa a outra. Então, elas são muito complementares, né? Quem escolhe a área acadêmica tem que saber que você vai sempre ser impelido a querer conhecer mais, a saber mais, né? A se aprofundar um pouco mais. E isso a ciência acaba lhe motivando, né? Vai te fazendo esse papel de lhe puxando para conteúdos mais profundos, de você conhecer outras coisas, outras realidades. E, de certa forma, também ajuda para que a gente vá incentivando os alunos, né? A gente vai cativando vocês para essa área também. Então, a ciência também nos ajuda a mostrar outras possibilidades para os alunos, né? A mostrar esse mundo para vocês também, à medida em que os conhecimentos, né, são apresentados a vocês. Então, eu entendo que é difícil você conciliar, né, as duas demandas, porque não é fácil, né? Há quem escolha, por exemplo, só viver de ciência, né? Só se dedicar exclusivamente a isso. Mas eu particularmente gosto do ensino, de dar aula, de lidar com os alunos. Então, é desafiador, mas ao mesmo tempo eu vejo que essas duas coisas são plenamente necessárias caminharem juntos. Acho que é por aí. E aí, qual é, então, a sensação de saber que você, como professora, inspira dezenas de novos cientistas, né? Que a própria Jacqueline Góes, né, tem você como uma das inspirações dela, né, durante a graduação. Como é que isso faz você se sentir? Nossa, eu só posso dizer que é uma responsabilidade, né? É uma responsabilidade muito grande. Sem dúvida nenhuma, um dia foi assim para mim, né? Um dia, alguns anos atrás, não vou me entregar novamente, mas alguns breves anos atrás, eu estava na cadeira de estudante igual a vocês. E outros professores foram referência para mim. E foram mostrando e foram amadurecendo a minha forma de pensar, a forma de como enxergar as possibilidades. E assim eu fui construindo a minha trajetória. Então, hoje, é uma forma de dar um retorno também, né? De tudo aquilo que eu colhi dos professores, da caminhada, de tudo que eu aprendi. De alguma forma, também ser um pouco referência, ser um pouco aquele que aponta o caminho, aquele que direciona, aquele que diz, olha, esse caminho não é exatamente por aqui, talvez você se identifique melhor com isso. Então, ser um pouco, né, referência, ou apontar, estar um pouco mais à frente de alguns e servir como essa pessoa que aponta o caminho é uma forma, claro, de dar o retorno por tudo aquilo que eu colhi, que sou, porque eu precisei de tudo isso para estar onde eu estou, para ser quem eu sou hoje, dessa forma acadêmica, e sem dúvida nenhuma é uma responsabilidade, né? Você perceber que aquilo que você faz, a conduta que se tem, o trabalho que é feito, ele surte, né? Ele pode surtir um efeito decisivo na vida de alguém, né? Pode servir como algo importante para a vida de alguém. E sem dúvida nenhuma, já que a Jaqueline também é vice-versa, né? Se assim, de alguma forma, eu sou para ela, vice-versa também. Ela foi minha aluna e eu tenho um orgulho muito grande disso, dela, e de toda a trajetória que ela tem escrito na ciência. Então, se assim é de mim para ela, certamente é dela para mim, com certeza. E como é que você definiria assim, sua primeira experiência na publicação do primeiro artigo que você participou? Nossa, eu acho interessante porque a gente ouve falar de artigo científico, mas parece algo tão distante, né? Que talvez a gente nem materialize isso, né? Nem acredite que isso seja possível de acontecer. Quando a gente vê,
já tem fulano ou alguém que você tem a referência e tal, publicou não sei quantos artigos. E quando chega a sua vez e você está envolvido com aquilo, ou então que você encabeçou de alguma forma aquele trabalho, é uma alegria muito grande. É uma satisfação de você ver que é possível, né? Você fazer um trabalho, você realizar um trabalho e aquilo ser útil, né? E aquilo ter uma importância para o mundo científico. É como se realmente você conseguisse acender uma pequena lâmpadazinha, né? Uma luz pequena no universo de possibilidades. Né? Olha, eu posso ser enxergada pelo meu trabalho, por aquilo que eu estou fazendo, né? E, claro, é sempre importante falar, porque ciência a gente não faz sozinho, né? Então, eu digo eu ou a gente ser vista, mas é sempre uma equipe, né, que está por trás daquilo ali. Então, no momento que isso se torna real, que se torna verdadeiro, que é possível, realmente você fala assim, nossa, é possível você contribuir com esse universo. Porque antes, a gente é só espectador, né? A gente só consome o conteúdo. Você se utiliza de artigos para fazer o seu trabalho, para fazer a sua dissertação, sua tese, e à medida em que você, pela primeira vez, participa de um trabalho, publica o seu trabalho, você fala assim, poxa, eu posso contribuir com esse universo também. E aí, quando isso, então, é visto por outras pessoas, né? Quando isso se torna referência, quando outras pessoas recorrem a você por causa daquele artigo, por causa daquele trabalho, gente, é uma felicidade muito, muito grande. Me lembro, sim, da minha primeira publicação, da alegria que foi, enfim, da criança que se nasce, né? Do filho que se nasce também por conta do trabalho. Foi muito bom. Uma alegria, com certeza, marcante nessa trajetória. E aí, em relação às suas habilitações, né, as áreas que você trabalha, como é que seria a atuação que essa área tem na pandemia do Covid-19 que a gente tem enfrentado atualmente? Bom, a minha habilitação é em banco de sangue e análises clínicas, né? Certamente tem uma importância muito grande, sobretudo análises clínicas, né? Eu, claro, posso falar muito mais de espectadora do que como biomédica atuando nessas áreas. Mas você observar, né, você vê, eu tenho alunos biomédicos, inclusive, que passaram por mim na pós-graduação mesmo e que atuam como biomédicos em bancos de sangue, em análises clínicas, sobretudo. E eu vejo como o trabalho deles, né, nesse processo de diagnóstico molecular, de análise de dados, foi fundamental e ainda é na pandemia que a gente está vivendo. Né? Eu, particularmente, tenho diretamente uma aluna de doutorado, acabou o seu doutorado há pouco tempo, em que ela trabalha diretamente com isso. Então, você vê mesmo, né, a importância da atuação do biomédico, do perfil biomédico, e aí eu digo especialmente em análises clínicas, nesse processo de diagnóstico, de análise desses dados moleculares, da diferenciação dos tipos virais, que foi tão importante. E ainda digo mais, não só naquela resposta imediata que precisa ser dada, quanto ao diagnóstico, quanto ao tipo viral, né, daquela infecção, mas também de olhar essa infecção, de olhar a pandemia com um olhar de saúde pública, de ver aqueles dados que estão passando, né, rotineiramente no laboratório e você enxergar um cenário epidemiológico ali, né? De você enxergar que existe um movimento daquelas cepas virais, você enxergar que existe alguma relação daqueles dados moleculares com os dados clínicos, dos dados moleculares com os dados epidemiológicos. Então, um biomédico localizado, né, nesse setor, ou seja, trabalhando e contribuindo nessa área, ele tem um papel não só localmente ou diretamente, né, no que se refere ao diagnóstico, acompanhamento desses indivíduos, mas uma visão ampla, né, ter uma visão ampla, contribuir também com um entendimento macro do processo, do que está acontecendo. Né? Então, isso é muito interessante. Eu já tive a oportunidade de ter algumas discussões com essa minha aluna e ela me mostrava exatamente isso, essa visão que ela estava tendo de como as infecções estavam acontecendo, de como um processo.
e aí contribuir, né, de fato, com medidas de saúde pública, medidas profiláticas, medidas de controle e tudo mais, que tudo isso é capacidade plena de um biomédico. Então, eu queria saber qual é o maior desafio na realização de uma pesquisa. Qual etapa você diria que é a mais complexa de se realizar? Olha, pode dizer que é recurso não, né? Pode dizer que é financeiro não, né? Mas não deixa de ser. Porque assim, sem dúvida nenhuma, primeiro que, como eu disse anteriormente, ciência não se faz sozinho. A gente precisa de uma equipe, né? Nós precisamos de pesquisadores que estejam imbuídos naquele mesmo objetivo, naquela mesma ideia, para que aquilo se realize, né? E isso não é exatamente algo difícil de encontrar, pelo contrário, né? A gente vê um crescimento de tramas mesmo, né? De profissionais, de pesquisadores se ajudando nesse quesito. Talvez, de fato, a maior dificuldade seja a burocracia e o recurso, o financeiro, né? Então, muitas vezes, as ideias elas são plausíveis, elas são factíveis, mas a gente não tem recurso para isso. Muitas vezes a gente não tem estrutura, e para ter estrutura a gente precisa de recurso. Mas existe uma burocracia tão grande nesse processo, tantos impeditivos burocráticos que precisam ser seguidos, que precisam ser respeitados, que muitas vezes a ciência acaba sendo prejudicada nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma, de toda a minha experiência, de toda a minha trajetória até aqui, eu enxergo e eu vejo que a dificuldade, a limitação financeira que muitas vezes nós encontramos e a limitação burocrática, muitos processos que não precisavam ser tão difíceis, tão laboriosos, né? Nesse sentido, alguns sim, certamente, outros nem tanto, né? Porque há caminhos e caminhos dentro da ciência, mas os caminhos poderiam ser mais fáceis, incentivadores, digamos assim. Não fáceis, mas incentivadores. Talvez os métodos, as estratégias, os processos devessem ser mais facilitadores e estimuladores da ciência, e não o contrário. Certo. A gente falou um pouco sobre graduação. Você poderia dizer como foi a realização do seu primeiro TCC? E se tem alguma dica para quem vai realizar também na primeira vez? Você fala TCC, no caso o meu mesmo, não é isso? Isso. Tá. Bom, o TCC não foi uma dificuldade para mim, particularmente, porque eu já usei o trabalho que eu realizava na iniciação científica. Então, eu usei todo o trabalho que eu já fazia na época na Fiocruz como o meu TCC. Então, isso não foi uma dificuldade. E aí já aproveito essa minha experiência, né, em particular, para dar uma dica, porque quando a gente está envolvido com alguma atividade científica, não necessariamente uma iniciação, o que seria muito bom, né, para todos, eu indico para todos os alunos, mas quando a gente está envolvido com outras atividades científicas durante a faculdade, isso já faz com que a gente aprenda a pensar cientificamente, faz com que a gente já saiba como lidar com o processo científico. O que é uma pergunta? Como se responde àquela pergunta de maneira correta? Quais as estratégias metodológicas para aquilo? Como a gente apresenta isso de maneira clara e didática? Então, a minha experiência foi tranquila, porque eu já fazia isso na iniciação científica. Então, de alguma forma, eu já tinha esse treinamento, né? Eu já tinha essa experiência e conseguia aplicar tranquilamente no meu TCC. Então, a minha maior dica, eu acho, para quem está nesse processo, que está nessa fase, é que não deixe para aprender isso no TCC. Né? Tenha a oportunidade, busque oportunidades de viver esse método científico, o que é o método científico, como que ele desenrola, muito antes, porque quando você chegar na sua pergunta, no seu objetivo, naquilo que lhe cabe naquele momento, isso já vai parecer mais tranquilo, isso já vai parecer mais fácil
de você lidar, especialmente naquele momento de fim de curso, né, com outras obrigações, com outras questões que são próprias daquele momento mesmo. Então, acho que a minha maior dica seria isso. Queria saber como é trabalhar com a medicina investigativa e como essa área se encontra atualmente no mercado de trabalho. Então, eu particularmente gosto muito da minha área, né? É por isso que eu digo que a medicina não me faz falta hoje, porque eu realmente me realizei naquilo que eu queria fazer. Eu queria muito trabalhar com saúde, né? Trabalhar com saúde, isso era o que me motivava. E sendo biomédico e trabalhando na biomedicina, nessa área de medicina investigativa, isso me realizou de verdade. Então, é uma oportunidade que eu tenho na ciência, aí muito, muito especificamente na ciência, de contribuir com a saúde de maneira investigativa. Então, por exemplo, no meu caso, especificamente, eu já trabalhei e tenho algumas experiências com desenvolvimento de métodos diagnósticos, com estudo de protótipos vacinais. Então, tudo isso, ou então, por exemplo, investigação de determinantes moleculares para manifestações de doença, ou então para investigação de quadros assintomáticos a partir de quadros infecciosos. Então, é a maneira como a ciência me permite hoje viver a medicina investigativa, né? Essa é a minha área, né? A minha atuação, digamos assim, através da ciência, daquilo que a gente pode investigar e contribuir com a melhoria da qualidade de saúde dos indivíduos. No caso de outras áreas, eu acredito que no mercado de trabalho, e pensando na atuação do biomédico, né, que é muito ampla, como eu já comentei anteriormente, eu acredito que é uma área que tem muito a contribuir, não só hoje, mas até sempre. Porque a gente precisa cuidar da saúde sempre. E cada vez mais cedo, né? Os fatores ambientais, os fatores genéticos e os fatores metabólicos, nutricionais, estão cada vez mais influenciando na manifestação de processos patológicos ou não. Então, trabalhar com a medicina investigativa, ela vai sempre ser uma necessidade e cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo, para que aquele processo possa se desenvolver ou possa se resolver da melhor forma possível, até evitar quadros mais patológicos e tudo mais. Então, eu vejo que essa área da medicina investigativa, e correlacionando com a atuação do biomédico, como algo que sempre vai ser necessário. E cada vez mais, com as ferramentas que a gente tem hoje, de análise molecular e de outras possibilidades, isso só vai munindo o biomédico de ferramentas para conseguir fazer e tornar essa área uma área cada vez mais visível, mais necessária e mais factível, né, de se fazer, de se realizar. Como se sabe, a biomedicina tem ganhado mais destaque atualmente. O que você espera para o futuro da profissão e da sua área de atuação? Como você mesmo disse, a biomedicina está cada vez mais crescendo e ganhando espaço. Na minha área, especificamente, a ciência e o ensino vão sempre existir e vão sempre ser fundamentais, vão ter um espaço cada vez maior na atuação do biomédico, né? Então, eu acredito que a gente está vivendo isso, né? Nós estamos exatamente vivendo a ciência na nossa casa, né? Talvez muitos de nós, muitos de outros, da sociedade, digamos assim, não tinham experimentado contribuições tão concretas da ciência em suas vidas, né? Não tinha observado, olhado retornos, frutos da ciência na sua vida cotidiana. E isso a gente tem observado de alguns anos para cá, como que a ciência ela tem entrado na nossa casa, né? Ela tem se feito presente na nossa casa. Então, na realidade, na vida de todos, né? Claro, cada um de uma maneira diferente.
mas a ciência tem se aproximado em torno de frutos concretos para a sociedade. Então, a ciência vai sempre ser importante, sempre estar presente, e sempre será cada vez mais um caminho muito importante, amplo, frutuoso para o biomédico. E o ensino também, né? Não tem como formar novos biomédicos, novos cientistas e outras as demais profissões sem o ensino. Então, da tecnologia também vão ficando cada vez mais robustos, né? Mais importantes, mais necessários na vida da sociedade. A gente está vendo que todo esse processo de tornar a tecnologia ou a biotecnologia uma ferramenta muito próxima de todos nós, isso vai precisando da atuação do biomédico, né? Que é um profissional que tem formação para isso, né? Que tem uma formação muito próxima da lida, né? Com a tecnologia, com a biotecnologia. Então, eu vejo que a atuação do biomédico, especialmente na área de ciência e ensino, sempre vai ser importante e interessante para a gente deixar de ver o cientista como alguém que está distante de nós, como cientista, aquela pessoa que está lá presa no laboratório, só ele e as suas ideias, né? Às vezes até meio sem sentido. Não, a ciência existe para facilitar a nossa vida, né? A ciência existe para nos ajudar naquilo que são os dilemas do dia a dia, né? Então, esse vai ser sempre, e cada vez mais, né? O ensino e a pesquisa. E vejo que isso também se expande para as outras áreas, né? À medida, sempre que a tecnologia, que a biotecnologia for avançando a passos cada vez mais largos, isso só vai aumentar a atuação do biomédico. Que em cada uma das áreas, né? Sempre tem a tecnologia, a biotecnologia, um pouco de ciência envolvidos também. Pronto, aí como eu tinha mencionado no início, a gente tinha planejado assim um joguinho, só para descontração mesmo, uma coisa simples, e que não necessariamente tem relação com a tua vida acadêmica. Primeira coisa praticamente você pensar, entendeu? Tipo assim, vamos começar bem rapidinho. Um hobby seu. Ai, meu Deus, um hobby, ouvir música. Um filme. Ai, um filme. Ai, esqueci o nome. Sociedade Secreta, como é, meu Deus, das Tortas? Esqueci o nome do filme. Ah, eu conheço. Conhece? Você lembra o nome? Agora eu não consigo lembrar, porque é bem longo Não mesmo. é? Ah, pronto. Não, é Sociedade Secreta das Tortas de Maçã. Uma coisa assim. Enfim. Fiquei devendo o nome do filme. Então, uma música. Ai, gente, que difícil. Vamos voltar a falar de biomedicina? Gente, não me vem nada à cabeça. Agora que eu amo música, então são muitas, eu não consigo escolher. Eu acho que eu não consigo definir uma. São muitas, muitas. Então, um livro. Caramba, um livro. Eu tô péssima nesse jogo, hein? Um livro, gente, eu pescar um livro aqui. Ai, gente, um livro. Educação da Vontade. Comida favorita. Comida favorita. Tá vendo que é difícil isso? É bem melhor falar de biomedicina. Ai, gente. Comida favorita. Ai, posso dizer sopa? Ninguém vai acreditar, né? Eu acredito. Acho que sopa, eu gosto muito. Você acredita? Que ótimo. Um país que gostaria de visitar. Um país... Acho que eu gostaria de visitar a Suíça. E qual era a tua matéria favorita quando estava no curso? Eita! Olha, não vai ter uma só, de verdade. Eu gostava muito da bioquímica, não é à toa que eu ensino bioquímica hoje, né? Eu gostava muito de bioquímica, mas eu amava fisiologia também. Fui monitora de farmaco, então assim, eu acho que se eu pudesse escolher duas, acho que vai a bioquímica e a fisiologia.
E se estiverem casadas, então, melhor ainda. E a matéria que menos gostava? Gente, a matéria que eu menos gostava? Eita, tinham algumas também, né? Era gestão de laboratório, a gente tinha matéria disso. Acho que gestão de laboratório talvez tenha sido a mais estranha, que eu acho que uma das que eu não gostava muito. Para finalizar, se pudesse ser um animal, qual seria? Se eu pudesse ser um animal, eu vou dizer o que? Uma gatinha? Oh, um cachorro, um gato, não, eu gosto de gato. Um cachorrinho, então. Então, esse foi o joguinho, e também nossas perguntas, outras, né, mais voltadas realmente à biomedicina. E a gente realmente agradece pelo seu tempo, sua disposição. A entrevista foi, tipo, maravilhosa, esclarecedora, você é incrível. E tudo que você falou, assim, vou agregar muito. E eu acredito que todos que vão também assistir. E é isso, de verdade, muito obrigada. Olha, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Fiquei muito feliz de poder contribuir um pouquinho que seja com vocês, com quem vai assistir, enfim, com o que vocês estão construindo agora, né? Vocês estão construindo uma trajetória e que, como eu disse antes, se eu posso contribuir um pouco hoje é porque eu já colhi muito antes. Então, eu fiquei muito feliz em poder ajudar. Espero que vocês sigam uma trajetória muito bonita, escolham o caminho de vocês e sejam felizes como biomédicos, assim como eu sou. Muito obrigada. Sim.